E aí, pessoal, vamos falar sobre aquela famosa frase "eu não como verdinho", mas relacionado principalmente sobre não consumir frutas, verduras e legumes, que isso acomete diversas idades, né? Tanto criança, adolescente, como até mesmo o adulto. Qual que é uma das coisas que você pode introduzir no seu dia para tentar melhorar essa questão do seu hábito alimentar? Meu pai, por exemplo, durante a minha infância, para me instruir a consumir frutas, verduras e legumes, ele sempre fazia uma associação, por exemplo, com algumas coisas. Ele falava: Ciro, filho, coma, por exemplo, cenoura, porque cenoura faz bem para os olhos. Você nunca viu um coelho cego por aí, já viu? Então coma lá. Será que essa estratégia é interessante? Será que é a melhor maneira de você conseguir criar esse hábito em alguém? Esse foi basicamente a pergunta feita nesse artigo científico, né, artigo de 2014, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que é basicamente, em resumo, será que é necessário, será que é útil você saber sobre o que você come? Será que é útil você saber sobre os benefícios dos alimentos para você ter a curiosidade para fazer a ingestão dele? Basicamente, um dos estudos, né, foram 5 estudos, vou descrever apenas um aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas basicamente o primeiro estudo era Makes You Strong, ou seja, deixa você forte. O artigo em específico foi feito em crianças, um total de 66 crianças, mas completaram o artigo 57 delas, entre 4 a 5 anos, tá bom? De 4 anos e meio a 5 anos e meio. Basicamente, eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, basicamente, os três foram ofertados o mesmo alimento, beleza? O grupo um, eles montaram uma historinha para essas pessoas, para essas 22 crianças. Uma historinha sobre uma menina que chamava, por exemplo, Tara. E a Tara gostava muito de comer algum lanchinho antes dela brincar. E qual foi o lanchinho que ela escolheu? Esse tal aqui, vamos imaginar, vai, que é o clube social, para facilitar um pouco mais o entendimento. E quando ela comeu esse clube social, ela se sentiu muito forte, ela se sentiu muito saudável e cheia de energia para conseguir lá fora brincar e se divertir. Esse foi a historinha contada para o grupo um. No grupo 2 não teve realmente uma historinha por trás, só chegaram e falaram: Olha, come esse clube social, ele é uma delícia. E o terceiro simplesmente não falou nada. E aí, depois disso, depois de terem separado as crianças nessas 3 bancadinhas, bancada um, bancada 2 e bancada 3, elas foram levadas até uma sala que tinha uma sacola, uma cesta com 15 clubes sociais lá, para elas poderem ingerir, né, de acordo com a quantidade que ela queria. E aí vem minha pergunta. Qual que você acha que foi o grupo que consumiu menos clube social? Aquele que contou a historinha de quando ela comesse ela ia ficar bem forte e saudável. O grupo 2 que simplesmente falou que era uma delícia, era extremamente saboroso. Ou aquele que não falou nada e fala lá, pega lá o clube social e coma. Qual desses três você acha que foi o que comeu menos? Hã? Já pensou? O grupo que comeu menos foi aquele que falou para deixar forte, que contou toda uma história, uma narrativa de que vai deixar você saudável, vai deixar forte, cheio de disposição e energia para brincar. E é uma das condutas mais utilizadas, né, principalmente por pais, na questão da infância para instruir e induzir o seu filho ou a sua filha a consumir algum alimento saudável. O problema é que quando você fala sobre um alimento ser saudável, um alimento deles fazer bem para você, de uma maneira meio que indireta, meio que interna, você induz que se o alimento ele é saudável, não é gostoso, não é saboroso. Em outras palavras, né, se é gostoso eu não posso comer, porque senão vai me fazer mal, tá? Então, uma associação, mesmo não existindo alimento bom, o alimento ruim, existe essa associação que ela é feita. Então, literalmente, uma coisa que é interessante vocês entenderem, quando a gente pensa em hierarquia de escolha alimentar, obviamente a primeira coisa que nós temos é se a comida é suficiente, depois se ela é aceitável e se é seguro você comer, obviamente. Quando você tem essa disposição a seu favor da comida, qual que é a sua primeira escolha quando você induz a escolha dos alimentos? Ela ser saborosa, ela ser gostosa. Depois disso, é uma novidade você comer alguma coisa que você nunca comeu, por exemplo. E, em última circunstância, é a comida funcional, ou seja, aquela comida que você come porque te faz bem, porque é nutricionalmente perfeita, que vai te deixar saudável.
Então, em base nisso, quando você pensa sobre comida saborosa, mude sua argumentação se você quer, por exemplo, induzir um hábito saudável em alguém. Não fala que é saudável. Influencie principalmente no sabor, no preparo desse alimento. Vamos imaginar, por exemplo, a abobrinha, né? Você pega uma abobrinha que ela pode ser simplesmente feita aqui, cozida de uma maneira, ou, por exemplo, trabalhada, que ela basicamente é cortada, fatiada e apenas tostada. Visualmente falando, me agrada muito mais essa imagem aqui do que essa imagem aqui. Vamos imaginar novamente aqui uma abobrinha com bacon, ou você, por exemplo, fazer uma canoa e colocar, por exemplo, uma carne moída por cima para conseguir deixar muito mais enriquecido esse alimento, muito mais atrativo visualmente. Ah, Ciro, eu não como carne, então tá bom, então coloca queijo por cima e tosta ela. Existem diversas ideias, criatividades e receitas que você pode incorporar em alimentos que são considerados saudáveis para você simplesmente despertar a curiosidade nessa criança para conseguir ingerir o alimento. Não tire esse argumento de coma porque é saudável, coma que te faz bem e converta esse alimento de uma maneira atrativa, de uma maneira saborosa. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Outra pergunta, né? Porque eu já fiz uma. E quando eu li esse artigo, só por sinal, eu errei a resposta também, tá? Então não se sintam envergonhados. Será que essa estratégia, será que essa lógica de alimento saboroso, ela serve apenas em crianças de 4 a 5 anos, né, que foi basicamente a metodologia feita por o grupo, a amostragem feita pelo estudo? E aqui mostra um artigo feito em adultos com praticamente a mesma temática. Pegaram basicamente uma batata doce e colocaram 4 batatas doces. A primeira batata doce colocaram um cartãozinho em cima dela, escrito apenas batata doce. O segundo guichê estava escrito batata doce sem colesterol, ou seja, induzindo que talvez seja um alimento mais saudável. A terceira colocou batata doce super saudável, ou seja, era extremamente saudável essa batata doce. E a quarta colocaram batata doce com zeste de açafrão e gengibre. Eu não fazia ideia o que era zeste. Na verdade, eu não sei nem se fala zeste, mas eu descobri que é uma pitada. Então, uma pitada de açafrão com gengibre. Desses 4 guichês fornecidos de batata doce para esses adultos, qual você acha que foi o que eles mais escolheram, que mais consumiram? Será que foi aquele sem colesterol? Porque eu penso pela lógica, putz, grande parte da população tem colesterol alto, então talvez eles queiram um alimento, por exemplo, sem colesterol. Ou, por exemplo, mais de 40% da população está em sobrepeso, então, consequentemente, talvez um alimento super saudável seja interessante. Qual foi o alimento que eles mais escolheram? A quarta opção. Provavelmente 95% não tinha a menor ideia do que também era zeste, mas escolheram porque era mais atrativo, parecia ter uma novidade nessa alimentação e parecia ser muito mais saboroso do que uma simples batata doce ou simplesmente um alimento saudável. Então fica essa estratégia para vocês, pessoal. O alimento saboroso é o alimento mais atrativo para a escolha. Incorpore isso no dia e talvez você crie bons hábitos alimentares na vida de quem você quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.